Se inspire nesse movimento, saúde, bem-estar, acolhimento. Se inspire nesse movimento, saúde, bem-estar, acolhimento. E aí, pessoal, tudo certo? Gente, nosso primeiro Momento SBA aí de 2023, né? Aqui hoje em estúdio novo, na Academia Fiesc de Negócios. Gostaria muito de agradecer aí ao pessoal que nos cedeu esse espaço para estar fazendo essa gravação hoje. Nosso Momento SBA, então, vai falar sobre nutrição inclusiva e suplementações, né? E para isso nós estamos aqui com dois convidados ilustres para falar sobre esse tema. Então nós estamos aqui com a Luana Bertamoni, que é nutricionista. Muito obrigado, Luana, por estar aqui conosco. E também com o Michael, que é meu parceiro aqui de trabalho, que é farmacêutico, que também está aqui conosco. Obrigado, Misha, pela disposição de vocês. Obrigado, Luana. Nesse momento eu queria abrir um pouquinho também para vocês estarem se apresentando aí, falando da vivência de vocês, né? E já de antemão agradecê-los por estar aqui conosco hoje. Muito obrigada pelo convite também, Charles. Muito bom estar aqui com você, Michael. Então, eu sou a Luana, sou nutricionista, sou formada há 13 anos. Nesse tempo, a minha atuação é em modulação gastrointestinal. Então, essa parte da alimentação inclusiva está bem inserida no meu contexto alimentar, porque a modulação intestinal mexe muito com alergias alimentares, intolerâncias alimentares. Então, está bem inserido na minha prática clínica e também atendo mulheres para a gente poder ter mais qualidade de vida, disposição e foco em emagrecimento também. Então, isso é um pouquinho de mim. Show de bola. Tô curioso, Charles, para ver o que a gente vai conversar. E a experiência é muito grande mesmo, Luana. Então, olha, eu tô muito satisfeito de estar aqui para poder contribuir e levar mais informações também. Charles, então, eu sou farmacêutico, eu tenho um pouquinho de vivência com a área farmacêutica do varejo. Então, eu tô lá na ponta mesmo, no balcão da farmácia, vivenciando a rotina das pessoas que vão na farmácia, estão precisando de alguma ajuda, de alguma instrução, vitamina, suplemento, é o que, olha, tá desde ano passado que a gente teve pandemia, teve tudo esse desenvolvimento, as vitaminas, suplementos foi lá em cima, né? Então todo mundo queria comprar vitamina. Não, porque a vitamina passou a ser um dos protagonistas aí também, aí, junto com algumas medicações específicas para o Covid, né? Então agora a gente vai conseguir conciliar isso e levar mais informações, né? Porque ainda as pessoas, elas estão nessa, vamos dizer, se colocar numa epidemia de vitaminas, porque o consumo de vitamina está muito alto mesmo. E a desinformação com relação a vitaminas também cresce muito, porque não tem uma informação fidedigna ali de como que funciona, quando que eu tenho que usar, como que eu faço isso, como que eu faço aquilo. E no balcão da farmácia acontece muito rápido. Então, eu vou tentar contribuir também aqui com o assunto com a Luana na minha vivência prática da maioria das pessoas, né? Que a gente tem farmácia em tudo que é canto, né? Então, é muito importante esse ponto. É isso que a gente quer aqui hoje, a gente poder conversar sobre isso, né, e levar a informação com profissionais que entendam também desse assunto. Então, por isso que eu estou bem empolgado com esse nosso momento aí. Eu acho que a gente vai ter bastante coisa para conversar e vocês fiquem à vontade também para poder contribuir, tá? Então, primeiramente, eu queria abrir esse espaço para a Luana nos situar aqui, Luana, do que é nutrição inclusiva. Quando a gente está falando sobre isso, né, o que a gente pode abordar, o que a gente espera desse assunto? Sim, a alimentação inclusiva, a gente achar formas alimentares para pessoas que tenham alguma ou intolerância alimentar, ou alergia alimentar, ou alguma outra restrição alimentar, até devido muitas vezes a religiões, ou a devido, por exemplo, ao vegetarianismo, ao veganismo, a gente achar formas que essas pessoas tenham uma alimentação também equilibrada e também saudável, mesmo respeitando essas restrições alimentares, né? Por exemplo, se a gente for pensar num paciente que possua a doença celíaca, né, que é uma doença autoimune, onde esse paciente não pode de forma alguma entrar em contato com o glúten. A gente vai buscar receitas e também alimentos que substituam esse glúten para que essa pessoa tenha uma alimentação variada, com prazer também, que é muito importante, e de qualidade, né? Então, a alimentação, inclusive, é isso. A gente achar formas para que as pessoas tenham uma alimentação ótima, mesmo tendo algumas restrições alimentares. Show de bola. E, assim, já pegando um gancho nessa questão das doenças celíacas, né? A gente sabe que hoje em dia, não que hoje em dia tenha mais, talvez hoje em dia a gente consiga diagnosticar, né, de uma maneira mais efetiva isso. Ali até mesmo na sua prática clínica, né, como Nutri, você tem identificado esse aumento mesmo de diagnósticos de doenças celíacas? Sim, com certeza, por várias questões. A primeira que você falou é verdade, né, a gente tem hoje em dia uma facilidade em diagnóstico e também os profissionais estão muito mais atentos a essa possibilidade de diagnóstico. Até um tempo, então, a gente um pouco desconhecia,
dia, e por um outro motivo, né? A nossa alimentação tem piorado muito a qualidade, né? Então, a gente consome glúten o dia inteiro, muitas vezes ao dia, um glúten de péssima qualidade, né? O glúten do Brasil é um glúten péssimo, tanto é que tem pacientes que vão para a Europa passear e comem o glúten de lá e ficam bem, o nosso glúten aqui eles ficam ruim, né? Então, essa questão dessa alimentação excessiva de glúten, né? E se você já possui da tua genética familiar um DNA ali, um gene que tu tem uma predisposição à doença celíaca e você começa a ter um consumo de glúten muito grande associado a uma alimentação ruim, um intestino ruim, muito estresse, você aumenta a predisposição a ter, por exemplo, uma doença celíaca se você já carrega esse gene ali em seu DNA. Então, tem sim uma certa relação. Assim, para deixar claro até para todo mundo que está nos ouvindo ou está nos assistindo, quando a gente fala do glúten, né, dessa alimentação rica em glúten, onde que eles encontram glúten, né? Ótimo. Então, assim, né, acho que para todo mundo estar ciente, né? Ah, eu tenho glúten nos legumes, eu tenho glúten na carne, eu tenho glúten aonde? Isso é uma ótima pergunta, as pessoas se confundem muito, né? Ele está principalmente o trigo, então tudo que for derivado de trigo. O macarrão, os biscoitos, os bolos, os pães, né? Tudo que tiver o trigo. O centeio e a cevada, então quem gosta de cerveja já é um problema muitas vezes, porque a cerveja tem o centeio ali, né? E também a aveia, só que a aveia por contaminação que a gente fala, tanto é que a gente encontra aveia sem glúten nos mercados e nas lojas, né? Então, é basicamente o trigo, o centeio e a cevada são as maiores fontes de glúten que a gente tem. Todos os derivados. E a gente encontra sem glúten também. Esses mesmos produtos nós encontramos ali na forma sem glúten. Sim, daí vai ser adaptado. Por exemplo, um macarrão que é feito com farinha de trigo, a gente encontra com farinha de arroz, a gente encontra com farinha de, por exemplo, de ervilha, a gente encontra que a indústria conseguiu adaptar isso muito bem, né? E eu sempre falo que o mundo sem glúten é muito maior do que o mundo com glúten. Porque às vezes pensa, nossa, não vou poder comer glúten, é muito restritivo, mas não. A gente tem muitas outras opções. Verduras, legumes, frutas, batata, mandioca, né, milho, temos muitas opções. Então, às vezes as pessoas chegam com receio de que vão ter restrição alimentar, mas não. Eu lembro, eu confesso que assim, eu confundia muito a questão do glúten, de ter no trigo e tal, com a questão do amido. Eu ligava muito o glúten com amido. Então, na minha cabeça, tudo que tinha amido, tinha glúten. Então, tinha que evitar batata, vou evitar por conta do amido, né? Então, às vezes, não sei se outras pessoas tinham, mas eu tinha muito essa ligação. Depois de algum tempo que eu fui ver que não tem nada a ver, que o glúten tá mais no trigo, ligado ao trigo, ao centeio ali, né? Do que no próprio... do amido em geral, né? E a alimentação inclusiva, ela também, hoje tem as pessoas, uma parcela das pessoas com a doença e tem de escolha, né? Tipo, a pessoa escolhe não consumir o glúten. E ultimamente, até na rotina mesmo das pessoas, eu vou no mercado, eu vou me atentar aos alimentos que não tem o glúten, e às vezes a gente esquece do medicamento, que o medicamento também, a composição, o recipiente que tem no medicamento, eles também têm glúten. E como a Luana colocou aqui, a indústria ela vai se adaptando à maneira de como fabrica, se faz isso para atender a população. E o medicamento também é a mesma coisa. Existem medicamentos que têm glúten derivado do trigo, da cevada, mas existe também medicamento com recipiente de batata, de arroz. Então, o amido que vai no medicamento não é o amido que vem lá à base do trigo. E isso na bula tem que estar discriminado. Tipo, qual que é a fonte da farinha, do amido. Do recipiente ali, né? Exatamente. Então, essas pessoas que elas optam por uma dieta restrita de glúten ou que elas têm a doença, elas têm que se informar, chegar, quando vai na farmácia, né? Chega na farmácia e vai pedir um medicamento e ela tem algum tipo de restrição, ela já se atentar também e perguntar, tipo, a composição desse medicamento tem o glúten? Qual que é a origem que é desse recipiente, né? Porque tudo pro medicamento tem que ter farinha para você conseguir comprimir a cápsula, não tem como fazer sem ter uma farinha, né? Então essa farinha vai vir de algum lugar. Então, e a maioria vem do milho. Então, a maioria da fabricação do medicamento está vindo do milho. Que interessante. Então, isso é legal porque, às vezes, a gente, mesmo, né, Michel? Eu falo por nós enquanto profissionais. É coisa que, quando você fez sua graduação, seu professor falou para você assim, vai ficar olhando aí, ver se tem glúten ou não tem. Porque não fazia parte da nossa vivência naquele momento, né? Então, são coisas que nós também temos que, enquanto profissionais ali da linha de frente, né, também estar atentos. Porque uma pessoa que tem, por exemplo, doença celíaca, se entra em contato com um medicamento que seja com o mínimo
que tenha de glúten já vai causar nela ali Uma grande diarreia. uma- E aí, às vezes, não sabe que é por conta do medicamento, né? Tá achando que ainda o problema dela não foi resolvido, ou o problema é por conta, sim, do medicamento, mas não por conta do ativo do medicamento, mas sim por conta do recipiente, que teoricamente não deveria ter problema nenhum, os recipientes deveriam ser inertes, né? E hoje a tecnologia que tem para fazer a fabricação do medicamento também ela é muito avançada. Então, quando se tem a de origem do amido, que vem do trigo ou da cevada, eles tentam deixar na forma inativa. Mas essa forma inativa ainda, mesmo estando ali, pode fazer com que ative na pessoa, porque cada um tem uma particularidade, né? Então, se eu tenho uma intolerância e não tô comendo nada que tenha glúten, e vou lá e tomo um medicamento com glúten, pode ativar. Então, eu posso desencadear depois. Interessante. Aquele negócio do nato e do adquirido, né? Tem gente que pode vir... Por mais que a Luana tenha dito também que se você já tem uma predisposição, né, Luana? Pode ser que isso você tenha uma chance maior de desenvolver. Exatamente, né? É o que a gente fala, a genética, ela não é um destino, mas ela é como se fosse um revólver na nossa vida. Você tem ali o revólver, você pode deixar ele bem quietinho, sem mexer, sem botar a bala, né? Mas se você começa a ter maus hábitos alimentares, maus hábitos de vida, até maus hábitos emocionais, porque o estresse afeta muito, né? A gente vai lá e ativa a arma e ativa o gene também. Então, a gente tem que escolher deixar a nossa arma bem ali quietinha, né? Isso que você falou dos medicamentos é muito interessante. Eu tive uma paciente que ela tem uma intolerância à lactose severa. Ela começou a tomar um anticoncepcional e começou a ter assim, diarreia com o anticoncepcional. A gente pensou, meu Deus, que não é um sintoma normal assim, né? Quando ela foi ver na bula, tinha lactose na composição do anticoncepcional dela. Só que a médica não se atentou para isso, ela também não, eu não pensei nisso, mas agora eu já fico atenta, porque a gente sabe que pode ser uma coisa que interfere, é um comprimidinho minúsculo, né? Sim, e o nosso corpo mesmo ele precisa de pequenas quantidades, né? Então, às vezes, a quantidade que vem minúscula ali já faz uma diferença, né? Uma diferença gigante. Assim, pra gente até, passando para outro assunto e já passar por essa questão celíaca, que eu acho que é super importante, porque muita gente não sabe desse diagnóstico, né? Não sabe o que tem de fato. Acho que é uma coisa normal, esporádica. Quais são os sintomas que normalmente o pessoal desencadeia, assim, quando eles têm essa patologia? Porque é uma patologia, você deve ter CID, né, Luana? Sim, tudo tem isso, CID, né? Sim, é uma doença mesmo, os principais sintomas são diarreia, distensão abdominal, então são os principais, mas pode vir acompanhado de outros sintomas, como azia, refluxo, perda de cabelo, em crianças dificuldade de crescimento, dificuldade de ganhar peso, né? Em pacientes adultos, até a perda de peso não é algo tão assim acompanhada, né? Mas pode acontecer também. Além, claro, de deficiências nutricionais grandes, por exemplo, uma anemia por deficiência de ferro, uma anemia megaloblástica, que é por deficiência de vitamina B12. Então, como o intestino não para nada ali, o paciente está sempre com diarreia, ele não consegue absorver. Então, ele começa a ter outras questões de saúde por deficiências nutricionais também. Né? E isso a gente vê também, né, Michel, na própria prática, assim, né, as doenças celíacas causam essa deficiência na absorção de várias vitaminas, assim, e vocês notam também isso nas indicações do próprio médico, né, das receitas e tal, quando na farmácia para os clientes, né? E é interessante porque realmente acontece muito disso. E como as pessoas, geralmente quem já tem a doença, já está acostumada, já sabe, ela mesma nem vai no médico, vai direto na farmácia e já pede esse tipo de informação. Mas o que vem de médico, até mesmo de nutricionista, já vem certeiro nessa reposição, nessa suplementação, né? E realmente a absorção acontece principalmente com minerais, vitaminas, a vitamina D, a vitamina B12, ali o ferro, zinco, então tem muita deficiência. E não só na doença celíaca, né? Tem também na intolerância à lactose. Essas doenças que têm alguma restrição alimentar, elas prejudicam, sim, todo o trato gastrointestinal, né? Então, alguma deficiência nutricional vai acabar tendo, né? Por isso que a gente tem que sempre evitar esse alimento que nos faz mal, né? Porque é muito comum os pacientes terem, por exemplo, uma sensibilidade ao glúten não celíaca, ou terem uma intolerância à lactose, e eles pensam, eu só fico estufado, ou é só uma dor de barriga, não dá nada. Mas vai dar sim, né? É como se a gente tivesse uma ferida no corpo, e cada pouco tu cutuca a tua ferida, tu cutuca a tua ferida.
o corpo vai se inflamando. Então, se a gente tem alguma restrição alimentar, a gente tem que aceitar, né, e respeitar essa restrição alimentar. Por isso que quando algumas pessoas falam assim, né, eu cortei o glúten porque eu ficava muito inflamado. Às vezes o cara tinha ali, né, algum problema realmente, né, da celíaco, da doença celíaca, e nem sabe também, né, achou que só tava inflamado ali no momento. Pode ser também. E daí, pegando um gancho com essa nossa conversa sobre intolerância à lactose aqui, muitas dúvidas, né, muita confusão é feita a respeito disso, no sentido de alergia à proteína do leite ali com a intolerância à lactose. Eu queria, Luana, que você falasse um pouquinho para nós essa diferença, assim, da alergia com a intolerância. Ótimo. A alergia, ela mexe com o nosso sistema imunológico, então ela vai ativar, geralmente, ou imunoglobulinas, que a gente chama de IgE, que é a alergia imediata, então, geralmente, pacientes que têm alergia mediadas por IgE, eles se sentem o quê? Ou fecha a glote, ou começa a dar muita coceira, começa a empipocar toda a pele, né? Por exemplo, quem tem alergia a camarão, né? Essa é uma alergia mais comum, né? E a gente tem ainda alergia mediada por IgG, que são alergias tardias que a gente fala, que pode aparecer em até 3 dias após o consumo desse alimento. E geralmente tem reações mais leves, podemos dizer assim até, né? Então, uma distensão abdominal, ou uma constipação, uma diarreia, ou até uma dermatite mais leve na pele, até uma caspa, às vezes que a gente pensa, é caspa porque o shampoo tá errado. Às vezes pode ser um fundo alimentar, uma rinite, uma coceira no olho, pode ter vários sintomas, né? Então, alergias são mediadas, tem relação com o nosso sistema imunológico, e as intolerâncias alimentares é uma falta enzimática. Então, por exemplo, a intolerância à lactose, a gente tem a deficiência da enzima lactase, que é a enzima que vai pegar a lactose, que é o carboidrato, e quebrar ele para que a gente possa fazer a digestão, né? Então, são coisas bem diferentes. As intolerâncias, a gente geralmente tem uma da enzima para poder fazer a digestão. Então, por exemplo, né, na intolerância à lactose, a gente vai tomar uma enzima lactase para ajudar a quebrar essa lactose ali, né? Já em das alergias, se tiver uma alergia mesmo, é só um medicamento, vocês são mais especialistas que eu, para a gente poder cortar esse efeito de alergia, né? E a lactase, a gente viu depois que desenvolveram aí esses medicamentos, né, essas suplementações, também teve um boom muito grande, né? Todo mundo, porque também muita gente não sabia, né, que tem intolerância à lactose. E hoje em dia eu vejo assim, eu posso estar errado, né? A gente sim tem que continuar sempre procurando um profissional, mas você já consegue identificar que você tem alguma coisa estranha ali, né? De que alguma coisa não tá certa ali quando você ingere produtos, né, à base de lactose e tal. Mas o medicamento, principalmente aquela lactase, né, o comprimidinho vende muito, e né? hoje é um utilitário. Geralmente a maioria das mulheres ainda tem sempre na bolsa. Tem sempre uma cartelinha na bolsa ali pra... O homem não leva porque não quer levar no bolso pra ficar aquela cachorra. Ele não gosta de carregar nada, mas a mulher é um utilitário. Sempre vai ter na bolsa. E falando de intolerância à lactose, também essa dúvida foi muito boa esclarecê-la, porque realmente tem uma dúvida, e às vezes quando o paciente ele chega, principalmente na farmácia, e ele não tem o tempo, que às vezes uma correria do dia a dia, ele quer chegar, resolver o problema e ir embora, não se dá tempo de fazer uma boa anamnese, chegar e conversar, identificar o que está acontecendo. E os principais sintomas ali que você falou com relação à alergia, hoje ele chegou, tipo, eu tô com queda de cabelo, eu tô com cansaço, ou eu tô com algum outro sintoma. Chega na farmácia, ele quer alguma coisa para resolver aquilo. Você vai lá e suplementa ele, E a suplementação tá mascarando alguma coisa que não é verdade. Então, a origem do problema dele, do sintoma dele, é derivado da má alimentação, e vai lá e coloca mais um suplemento em cima ainda. E o suplemento ele não pode porque ele não vai substituir o alimento. Também, né? Não vai compensar. E ali a gente entra em duas questões importantes que tu falou. Primeira coisa, sempre descobrir a causa, né? Tá com queda de cabelo, qual que é a causa? É uma intolerância à lactose, é uma deficiência de ferro, tu tá consumindo um baixo consumo de proteínas? Queda de cabelo tem várias causas, então sempre primeiro descobrir a causa. E a segunda questão muito importante também, né? Às vezes, se a gente compra um suplemento e a gente não tá trabalhando na causa do que a gente precisa, a gente vai fazer um cocô mais caro e um xixi mais caro, porque o teu intestino não vai absorver aquilo ali também, né? Então, às vezes, compra na farmácia um suplemento, sei lá, de R$100, tem paciente que compra R$100, R$200 em suplemento, chega na consulta e fala, tô tomando isso. Eu falo, pode jogar fora, porque a gente não vai tomar isso não. Então, ao invés de antes procurar um profissional pra gente fazer exame de sangue, pra gente detectar o que precisa, já sai comprando coisas sem necessidade. Né? É isso que a gente fala sempre aqui também, que
tudo tem que ter um diagnóstico de um profissional habilitado, né? Não adianta a gente achar que porque o Misha toma, ele foi diagnosticado, o Michel toma, eu também quero tomar, vai resolver o meu problema, porque somos organismos diferentes, reagimos de maneiras diferentes às coisas, né? Então, a gente sempre orienta a procurar um profissional habilitado, profissional que daquela área, né? Que vai poder te auxiliar para justamente isso. Você também não ter prejuízo de tempo e dinheiro, né? Com certeza. Nos dias de hoje também, a gente quer resolver tudo muito rápido e a gente quer resolver tudo de uma forma assim, eu vou pegar um polivitamínico que tem de A a Z, para que daí o que eu tiver vai ser tratado. No caso, o pensamento que você tem, né? Que é totalmente equivocado, né? Não se tem como um suplemento de A a Z curar ou suprir a necessidade que você tem. Então, eu estava pesquisando, a nível nacional, o que mais se vende é polivitamínicos. Polivitamínicos e vitaminas para o cabelo. Então, imagine só, a pessoa quando descobre que ela... além, claro, que você pode ter uma suplementação alimentar com um polivitamínico para o cabelo, para a unha, mas o maior problema dela não é a compra da vitamina, mas sim a alimentação. Então, eu gosto bastante de falar que a gente não pode colocar uma vitamina para compensar um estilo de vida ruim. Tipo, não tem como as duas coisas estar equilibrada. E ainda mais agora, que até às vezes a gente fica para pensar e fica refletindo, né, como que as coisas acontecem, né, porque é um complexo, não é tão simples assim, não é a falta de uma vitamina ou a má alimentação, mas também o estilo de vida que a pessoa tem, o estresse do dia a dia, as preocupações que tem no trabalho, na vida pessoal, então tudo isso vai causar um desregulamento de nutrientes que vai estar prejudicando muitas vezes a queda de cabelo, porque o nosso corpo ele é tão inteligente que ele, quando falta alguma coisa, ele já dá sinal, né? Ele já dá sinal, então ele vai deixar a periferia do corpo, que nem as unhas e cabelo, sem, vamos dizer assim, sem os nutrientes, e vai colocar os órgãos vitais, né? Exatamente. Então vai começar a queda de cabelo por uma atividade do compensar estresse. uma outra Exatamente. parte. Eu falo assim que muitas vezes as pessoas querem mascarar as coisas, né? Assim, para tratar justamente nisso que o Michel falou, para tratar o imediato. Então, assim, eu tô com uma diarreia brava lá, já quero cortar aquilo, vai lá, quero pegar um Imosec. Meu, aquilo ali é o seu corpo falando. Então, deixa sair. Então, isso, nós também, né, na nossa vivência, a gente prega muito isso, porque as pessoas têm que entenderem que a gente tem que dar uma atenção. Por isso que é importante, sim, o profissional. Seja ele uma nutricionista, seja ele um farmacêutico, seja ele um médico, né? A gente tem noção, assim, nós enquanto profissionais ali da frente, né, dos farmacêuticos, nós temos noção também até que ponto vai o nosso conhecimento, né, e até que ponto a gente tem que encaminhar para uma orientação de um outro profissional, seja ele uma nutricionista, seja ele um médico, né. Então, a gente sempre prega isso. Tem que procurar um profissional habilitado para poder te orientar da maneira correta para não acontecer problemas como esses, né? E sempre preza também pela suplementação bem indicada, né? Tipo, realmente o que ele tá necessitando, o que ele precisa. Então, isso é muito importante também. Sim, uma coisa que vocês comentaram do zinco, né? Que na parte da pandemia a gente teve um boom de suplementação de zinco e vitamina D, né? Porque realmente é a principal vitamina e a principal mineral que envolve o nosso sistema imunológico, né? Mas o zinco em excesso, ele pode acabar gerando gastrite, porque o zinco ele estimula a produção de ácido clorídrico, que é o ácido no nosso estômago. Então, se ficar tomando muito zinco sem necessidade, tu pode ter uma gastrite pelo excesso de zinco. Então, olha, e às vezes a pessoa toma, que dor no estômago, né? Então, também cuidar. Às vezes a pessoa até precisa da suplementação, mas às vezes compra um suplemento que não é numa fórmula, né, numa cápsula gastroresistente, que a gente fala, né? E começa a tomar o zinco, começa a passar mal. Então, também procurar um nutricionista, um profissional farmacêutico que vai saber aviar essa cápsula, esse suplemento da maneira adequada e de acordo com o que precisa. E essa interação de minerais também é interessante, porque se eu tô com o meu magnésio elevado e eu vou lá e suplemento com zinco, eles podem competir com a absorção um do outro. Então, tem que estar os dois equilibrados para conseguir ter o benefício do tratamento. Então, se um tiver desregulado, você vai absorver mais um ou mais outro. Então, um vai ter a absorção nula. Então, se a gente falar assim, eu acho que o desequilíbrio é em todos os sentidos, né? Porque muita gente fala assim, agora eu vou suplementar a vitamina D porque eu quero aumentar. Cara, quando você tem uma alta dosagem de vitamina D, isso também vai impactar em muitas coisas ali da sua contração muscular, né? Do seu ritmo cardíaco. Então, isso é muito perigoso. Então, as pessoas também têm que ter uma noção de que nem tudo é conforme a gente vitamina acha A que em excesso da queda de cabelo. Então, vê se tá com a que vitamina... normalmente é usado pra queda de cabelo, né? Exatamente. Então tem que ter muito cuidado. É engraçado essas coisas. Mas assim, ó, Luana, eu também tava lendo
pegando ainda um pouquinho dessa questão de restrições, assim, né? Sobre os food maps. Né? Os food maps, eu queria que você explicasse para o pessoal que nunca ouviu esse termo. Eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar dos food maps, ouvi contigo recentemente. Então, eu queria que você falasse para o pessoal que também não conhece o que são esses food maps. Sim, a intolerância a food maps é algo realmente novo, né? Nós temos uma universidade da Austrália que somente estuda isso, eles são especialistas nisso. E, se eu não me engano, acho que a gente começou a falar em food maps mais ou menos uns 6, 8 anos, tá? Algo recente na literatura também. E a intolerância a food maps é o quê? Os food maps são carboidratos de cadeia curta que algumas pessoas não conseguem quebrar esses carboidratos e digerir adequadamente. Então, isso pode gerar distensão abdominal, diarreia, algumas pessoas constipação, azia, refluxo, porque aquele alimento não consegue ser digerido, então começa a gerar fermentação. E essa fermentação, ela vai gerar também aumento de bactérias ruins intestinais. E daí vai virando toda essa bola de neve, né? A gente tem que pensar também que não são todas as pessoas que têm intolerância a food maps. Claro que se você tem alguns desses sintomas que eu comentei, gastrointestinais, vale a pena uma avaliação com um nutricionista que tem essa especialização em modulação gastrointestinal ou com gastro que tenha também esse conhecimento já, porque alguns gastros ainda não trabalham muito nessa linha, para aí a gente poder fazer um teste, né? Até o momento, a gente não possui exames que identifiquem uma intolerância a food maps. Como que a gente faz? Retira os food maps, fica 30 dias sem, e depois a gente vai reintroduzindo um food map a cada 30 dias, mais ou menos, né? Claro que isso com base em toda uma demodulação intestinal, uma suplementação que a gente faz, né? Pra gente poder reorganizar essa microbiota intestinal. Mas então tem que procurar um profissional para fazer. Só que não é para tirar os food maps da vida, né? Tem que primeiro procurar um profissional mesmo, né? Vou citar alguns alimentos que tem, porque pode ser quem vai escutar vai se identificar, né? Abacate tem alto teor de food maps, brócolis, maçã, frutas secas, abacaxi, ameixa, uva passa, alguns adoçantes como xilitol, eritritol. Então, às vezes tem pacientes... Feijão, eu vi que tem muito também, né? Tem um alto teor de... Exatamente, feijões tem também, todas essas leguminosas. Então, a gente tem que ver se identifica com alguns desses alimentos e aí dar uma pesquisadinha com o profissional que acompanha para poder organizar. Mas pode ser que às vezes seja uma intolerância mesmo. E eu vejo que agora, né, a gente... De uns tempos para cá, a gente tem falado muito disso, da importância de que o nosso sistema digestivo, assim, ele realmente funciona, nosso intestino funciona, como se fosse um segundo cérebro, realmente, né? Então, ele consegue estar ligado em tudo que o nosso organismo tá sentindo, tá passando, né? E como que é engraçado que, assim, a gente já tem vivências aqui, outras nutris que passaram aqui, falaram conosco, de pacientes que você fez uma adequação alimentar e você já conseguiu resolver problemas, tipo, graves, assim, da pessoa, né, cara? E, ultimamente, a gente tem visto isso ser algo mais frequente, esses estudos estarem mais elaborados, né? Como você trouxe agora para nós, essa questão do Food Maps, assim, que é um assunto novo que está sendo introduzido, né, nessa área médica, que eu acho que é importante, né? Quando os estudos realmente conseguem ajudar a resolver problemas. É lindo, né? Isso. Realmente, precisamos desses pesquisadores que nos ajudam tanto, né? Exatamente. E aí, eu quero falar um pouquinho também, agora, sobre esses novos estilos, esses novos hábitos alimentares, assim, seja eles, né, por uma questão de necessidade, né, quanto por uma questão mais de interesse próprio, particular. Vamos dizer, eu quero criar novos hábitos alimentares. Eu quero ser vegano, quero ser vegetariano, né? Primeiro eu quero que você explique para as pessoas. Eu tô aqui bem assim, Luana explica. Pode deixar. Michel, dá uma licencinha, porque isso aqui é mais na área da Luana, tá? Que você diferencie para nós aqui, Luana, a provinha. Que você diferencie para nós aqui qual que é a diferença de veganismo para vegetarianismo, tá? Eu sei que também dentro do veganismo tem algumas diferenciações, mas não precisamos entrar nesses detalhes, né? Mas principalmente do vegetarianismo para o veganismo. O vegetarianismo, se o paciente for, por exemplo, ovo-lacto-vegetariano, ele come ovo, ele come leites e derivados, ele come os vegetais, né? Ou seja, ele não aceita nenhum tipo de proteína animal que não seja ovo e que não seja leites e derivados, né? Então, esse é o vegetarianismo mais comum, ovo-lacto-vegetariano, né? E o veganismo, ele não aceita nada que venha de origem animal, nem os leites derivados, nem os ovos, né? E carnes, né?
menos ainda, né? E também, geralmente, eles têm um estilo de vida mais específico, onde, por exemplo, eles não usam uma bolsa de couro, um sapato de couro, né? Então, eles têm, geralmente, uma pegada mais ampla em relação a essas questões ambientais também, né? Então, essa seria a diferença principal. E a gente nota, assim, também essa preocupação em questões nutricionais, principalmente desse público em específico, tanto do vegetariano quanto, né, do vegano, assim, eles conseguem compensar com os alimentos que estão disponíveis para eles, eles conseguem compensar toda essa questão nutricional? Sim, vegetarianos são bem mais fáceis a gente compensar, porque eles comem os ovos, eles comem os leites derivados, né? Porque a maior questão do paciente vegano ou vegetariano é a deficiência de vitamina B12, porque a B12 está principalmente na carne, né? Ou na carne vermelha, ou no frango, um pouco no peixe, né? Então, no paciente vegetariano, ainda come um pouco de ovo, um pouco de leite derivado, a gente até consegue manter essa vitamina B12 um pouco melhor, né? Mas no vegano não tem praticamente fonte nenhuma de B12, né? Tem algumas sementes que tem, algumas algas, mas é uma quantidade muito pequena, então ele vai ter que ter uma alimentação muito variada, um intestino, assim, uma digestão muito boa para absorver o máximo que der e talvez ainda vai ter que fazer suplementação, tá? Eu, nessa minha prática de mais 10 anos, nunca atendi um vegano que não precisou suplementar a vitamina B12, né? Alguns vegetarianos, alguns pacientes bem conduzidos, até que a gente consegue ficar sem, né? Mas são raros os casos, né? E até porque, muitas vezes, eu super apoio quem é vegetariano e quem é vegano, mas geralmente eles não têm uma alimentação muito diversificada, assim, né? Eles gostam de comer macarrão, batata, né? Pão, né? Eles não se preocupam em comer verdura, legume, buscar outras proteínas como as leguminosas, um tofu, às vezes, um cogumelo, né? Então, eles não se preocupam com a diversidade alimentar. Daí não adianta muito, né? Daí tem que ser um vegetariano, um vegano de verdade, a natureza mesmo. E na farmácia recebe muita prescrição para aplicação de B12. B12, principalmente, né? B12. E o suplemento, o comprimido em si é até um pouco menor, mas nesses casos de vegano, é injetável. Tem que ser a B12 injetável, que vai ter mais absorção, né? A absorção dela é melhor, porque a B12 em si, ela já é um pouco mais difícil a absorção dela. E ainda mais para pessoas que passam por alguma restrição cirúrgica, né? Então, ainda assim... Uma bariátrica, né? Exatamente. Então, a B12 tem que ser a injetável. Tem que aplicar a B12. E ela é doidinha, né, Charles? Isso é o que falo, eu nunca apliquei, mas quando a gente aplica, o pessoal reclama bastante. Não é só porque a nossa mão é pesada, né, Michel? Porque o próprio medicamento causa esse desconforto. É oleosa. Tu fica um dia com a bunda doída, pelo menos, né? E assim, vocês falaram sobre a questão da alimentação ali, Luana. Hoje em dia eu noto também que tem muito mais opções, né, de alimentos. Você vai em restaurantes, tem restaurantes que, nossa, tem um cardápio muito vasto só para esse público, né? Eu acho que isso é legal também, porque agora não tem mais desculpa. Eu não vou lá porque não tem o que eu comer, né? Porque agora tem muita variedade, né? Sim, e aí a gente entra no nosso assunto, que é a alimentação inclusiva, né? Que justamente os restaurantes, eles estão percebendo esse mercado. Aqui em Florianópolis é um mercado muito mais forte de pacientes vegetarianos e veganos, né? Eu moro no Campeche tem muito vegetariano e vegano também, né? E a gente percebe essa ampliação de cardápio, né? E é ótimo, porque assim facilita para todo mundo, né? E até a gente vê no cardápio também aqueles selos de... ou sem lactose, ou sem glúten, eles botam uma bolinha com risquinho, assim. Isso também é alimentação inclusiva também, né? A gente oferecer outras oportunidades para essas pessoas que não podem comer. E a alimentação não é só a nutrição, né? É uma experiência que você vai sentar, vai na mesa, vai com os amigos, então vai curtir o momento, então né? É uma experiência diferente que a gente precisa ter, né? Então é muito importante estar colocando em prática, levar essas informações da alimentação inclusiva, né? Porque às vezes vou pegar um exemplo meu, eu despreparado fui fazer um almoço e tinha uma colega que tinha doença celíaca, então ela não poderia nada com glúten. E eu olhava tudo certinho, não deve ter nada com glúten aqui. Chegou, tinha a linguicinha tava com glúten. Então eu já... Que é uma coisa que a gente não imagina, né? Uma proteína vai ter glúten, então não, né? Mas é muito legal a gente começar a ter esse olhar diferenciado, né? Para as coisas. Porque eu, particularmente, não
Tenho muito. Eu passei por um problema de saúde que eu comecei a olhar um pouquinho os rótulos que eu nem sabia, daquele negócio de, porque aparece primeiro é o que tem maior quantidade, isso aí, né? ó, Isso já aí, estamos agora sabendo, eu tô já. esperto, agora eu olho os rótulos lá que tem muito açúcar, não. Então, Pra assim, medicamento é o mas tá funcionando muito, vocês estão vendo aqui. Para né? medicamento é o contrário, a gente tem que olhar o último, que geralmente o amido, a lactose tá lá no Tá final, lá no não tá no final, início, legal. né? Legal, dica boa isso. Exatamente. E assim, e vocês tocaram aí no assunto dos bariátricos, vocês falaram por cima, mas eu já quero trazer isso como um assunto, né? A gente sabe que as pessoas, que os bariátricos mesmo, por tem uma retirada ali do estômago, né? Não necessariamente vai estar ligado, na maioria dos casos, com o intestino, assim, mas influencia na absorção, porque a gente sabe que a maioria da absorção, né, dos nutrientes é feita no intestino, né? Mas como que isso impacta, assim, Luana? Não sei se você tem visto também esse prejuízo, assim, quando a gente fala em nutrição, para esses pacientes com bariátrica. É um prejuízo muito grande, até porque, não sei se talvez parte, tipo, até da equipe médica ou do paciente não explica o que vai acontecer após esse procedimento, que é muito invasivo, né? E geralmente é que a gente tem vários tipos de bariátrica, mas a maioria delas, elas tiram um pedaço do estômago onde a gente produz o fator intrínseco, que é uma substância fundamental para a gente conseguir absorver B12. Então, por mais que esse paciente ele vai ingerir alimentos fontes de B12, como a carne vermelha, ele não vai ter fator intrínseco para poder absorver a B12. Então, ele vai ter esse paciente, um paciente que vai ter que ser suplementado o resto da vida. Só que, geralmente, o que acontece? Eles compram multivitamínicos, né? E, às vezes, não compram um multivitamínico específico para o que eles precisam, né? Então, por exemplo, eles compram um multivitamínico que até a composição é boa, mas a quantidade de ferro é muito pequena para o que ele está precisando naquele momento. E ele vai tomando aquilo ali o resto da vida, sem ele se preocupar em fazer um exame, rever o que está acontecendo, daí a queda de cabelo, é unha fraca, é cansaço, né? Então tem que ficar bem ligado nisso. Principalmente isso. Opa, desculpa, Não, Charles. pode falar, Michel. E pegando também isso que a Luana comentou, que achei bem bacana, a quantidade que tem de vitamina para um paciente que precisa ter uma suplementação um pouco maior, seja de B12 ou de ferro ou de zinco, não pode ser um polivitamínico qualquer. Então, e não só a vitamina em si, a dosagem, mas também o veículo que ela vai estar transportando, que nem o magnésio. O magnésio, ele tem, vamos colocar assim, para um sal que ele vai ajudar quando chegar no intestino, ter uma melhor absorção. Ou no intestino, ou até mesmo no cérebro, tipo, é um outro tipo de sal que vai lá pro cérebro, ou tá com prisão de ventre também, é um outro tipo de veículo. Então, tem várias maneiras de se ter absorção do mineral, da vitamina, através de um cofator, que é o que leva o mineral e a vitamina do nosso corpo, né? Então, isso que eu falo, né, gente? É muita informação, assim, pessoal. A gente, enquanto pacientes, a gente tem a obrigação de saber tudo isso? Não temos a obrigação, por isso que a gente tem os profissionais que estudam para isso. Então, não tenham vergonha, questionem tudo isso. Quem tá ouvindo isso em casa e depois, né, quem tá nos assistindo, pode ir anotando aí isso que foi falado. Volta lá, vocês têm a opção de voltar. Anotar o que eu vou perguntar pro médico. O veículo que leva, ele vai chegar lá e falar, esse farmacêutico aí tá viajando. Aí manda falar com a gente, né, Michel? Manda falar com a gente. Da farmacêutica, a galera é esperta. Os farmacêuticos são top. O pessoal faz a boa anamnese. Faz a boa anamnese. Ô, Luana, eu também queria ver contigo, assim, a gente falou aqui já sobre vários tipos de deficiência, né, doença celíaca, bariátrica, intolerância à lactose. Eu queria que você fizesse um apanhado, assim, de um pouco de cada, que são umas preparações bacanas, assim, para, né, lógico, a gente não vai chegar aqui e falar para as pessoas, vocês têm que consumir isso, não é essa a intenção. A intenção, assim, para as pessoas que têm dúvida do que podem consumir, né, a gente, falando de doença celíaca, que a gente falou um pouquinho para eles do que é e quais são os fatores ali, os componentes, né? Como que eles podem substituir? Você já falou, tem várias opções, né? Macarrão, por exemplo, hoje tem várias variedades, né? Sem glúten. Mas um contexto geral, assim, tem algumas preparações que são bacanas. A gente... Pensar em preparações específicas, vou pensar algumas ideias, vou entrar com outro assunto para poder pensar nas preparações. Agora ele me pegou, né? O que a gente tem que pensar sempre,
comida de verdade, né? Então, por exemplo, as frutas, as verduras, os vegetais, os tubérculos, né? Que a gente acaba usando um pouco aqui no Brasil, né? Então, mandioca, batata doce, batata baroa, inhame, né? O próprio milho, dá para fazer um cuscuz também, que aqui até na região sul não é muito nosso hábito, cuscuz, mas é algo que a gente encontra aqui no mercado e dá Amei para cuscuz, fazer. é muito bom. É muito gostoso o cuscuz, né? A própria tapioca também, né? Então, a gente pode, com essas várias opções, por exemplo, num café da manhã, ele pode comer uma tapioca com ovo e uma fruta, por exemplo, né? Vai ter uma refeição super completa e vai ter tudo o que ele precisa sem possuir glúten. No almoço, por exemplo... Que serve já para os vegetarianos. Como que fala? Ovo-lacto vegetariano. Ovo-lacto Isso, vegetariano. ovo-lacto vegetariano pode comer, Olha né? aí, então também Isso. já pegamos aí É. dois grupos. Ou um vegano poderia, por exemplo, fazer um tofu mexido e comer a tapioca e a fruta, por exemplo, né? Também seria uma ideia, né? No almoço, se a gente for pensar, daí a gente vai abusar de os tubérculos e as leguminosas, fazer uma batata com um pedaço de carne, por exemplo, mais um feijão. Então, a gente pode ir brincando em cima Não, dessas é isso coisas. que eu falo, tem muita coisa, desde que a gente entenda o que é, o que a gente tem, e Exato. saiba o que a gente tem, como a gente ter um cuidado com isso, né? Eu acho que tem muita opção, assim. Até para minimizar, né, Michi, essa ida tanto nas farmácias, né? A gente quer receber as pessoas, mas a gente quer levar saúde também, né? A gente É o quer principal, né? porque eu acho que quando a gente fala aqui, por exemplo, do nosso saúde, bem-estar e acolhimento, né, que é o nosso movimento aqui da Farmacese, é justamente nessa ideia, né? Nós nos importamos com a saúde dos nossos clientes, então a gente quer levar para eles informações, né? Momentos como esses aqui com vocês, é justamente nesse intuito, assim, deles entenderem também, né, sobre a preocupação, terem essa preocupação com a saúde deles, né? Tentar entender. Não que a gente não queira vender medicamentos, né? Mas nós não estamos ali só para isso. A gente está ali para também orientá-los, né? Que é o nosso principal objetivo. Então, É o uso com segurança, né? exato, né? Quando a gente fala de usar medicamentos de maneira racional, né? Que a gente está orientando, consciente, né? Com orientação. Então, é nessa pegada, assim. E eu vejo que a alimentação faz muito sentido nesse momento que a gente vive. Eu não sei, Luana, se você já foi em alguma das nossas farmácias, mas, por exemplo, aqui na Trindade, que provavelmente é uma das que mais conhece aqui em Florianópolis, nós já temos um painel da saúde lá, onde a gente tem várias dicas de como os nossos clientes substituírem o sal por alecrim, não sei o quê, vários temperinhos, assim, super bacanas, que pode fazer essa substituição do sal, ainda mais para os pacientes hipertensos, né? E a gente sabe que o sódio, ele influencia em várias coisas, né? Isso pode influenciar também lá na diabetes, né? Piorar um quadro de diabetes. Então, nisso, a gente tudo tá linkando com a alimentação, porque nós julgamos que sim, que a alimentação é algo importante, né? Nós temos os nossos restaurantes da alimentação, mas nós linkamos porque a gente sabe que isso é importante, né? E ensinar a comer, né? Ensinar a montar o prato, né? Porque a alimentação, ela começa a gente olhando o que vai fazer ali. Tipo, eu tenho feijão, tenho arroz, como que eu vou colocar no meu prato aqui isso, né? Vou colocar carne aqui, vou colocar ali. Tem as combinações, né? E quando a gente tá falando de restrições alimentar, de alimentação inclusiva, de vitaminas, suplementos, tem que lembrar da saúde intestinal, né? Com certeza. Luana, eu não sei como que é na tua prática, da tua experiência que você tem, como que você consegue avaliar a saúde intestinal do paciente? Como que a saúde dele tá legal? A primeira coisa, todo mundo vai rir, é poder o formato do cocô da pessoa. A gente tem que perguntar como é que é o cocô, né? Eu tenho no meu consultório a escala de Bristol, que é um desenho de alguns formatos de cocô, né? A gente sempre fala que o cocô mais lindo é aquele cocô em formato de banana, inteirinho, bonito, e fazer cocô todos os dias, né? Então, a saúde intestinal, a primeira coisa que a gente pensa é o formato do cocô, né? Se ele tá muito duro, muito bolinha, ou muito despedaçado, ou diarreia, ou pode já ter alguma coisa errada. Então, sempre olhar o formato e, de preferência, que esse cocô afunde também. Isso também é um sinal. Olha, agora todo mundo olhando. Todo mundo depois, pensando no cocô agora. Já pense nos cocôs de vocês, Não, chega aí em casa. Não, eu gostei também porque a Luana falou um cocô em xixi caro. Então, tipo, um cocô... exatamente. Não, e isso é muito importante porque realmente ele afeta na absorção de vitaminas e suplementos. Ele afeta muito. Porque o nosso corpo, quando a gente come alimento, se a gente não tiver uma boa mastigação, quando desce pro nosso estômago, não tem uma boa acidificação do alimento no estômago, para depois ele passar pro intestino e começar a ter o movimento peristáltico até ser eliminado. Então, nesse momento que ele tá fazendo o movimento peristáltico no nosso intestino, é o momento que tá absorvendo. Então, se a gente não tiver com a saúde intestinal bem, com as nossas bactérias ali do intestino tudo em dia, não vai acontecer a absorção.
Exatamente. Até às vezes pessoas que ficam muitos dias sem fazer cocô, né? O que acontece? A gente fala que elas começam a beber água de cocô, né? Porque Olha, isso eu não tinha ouvido ainda. como o intestino é um órgão de absorção, se aquele cocô ficar muito parado ali muito tempo, o intestino pensa, eu vou continuar absorvendo. Ele começa a absorver as toxinas do cocô que deveriam ter sido eliminadas. E às vezes os pacientes começam a sentir cansado, unha fraca, cabelo caindo, indisposição, até uma distensão abdominal, ou deficiência nos exames, né? Porque tá tendo uma constipação, né? Então, beber água de cocô não é interessante, Não, né? não é Tem nada. que fazer cocô todos os dias. Até, Luana, alguns pacientes, assim, têm uma restrição alimentar de acordo com algumas doenças, né? A gente sabe que várias doenças têm tipos de restrições alimentares, né? Principalmente, doenças de fígado também têm restrições alimentares, câncer tem várias restrições alimentares, né? Para esses pacientes, assim, tem algumas orientações que vocês fazem em questão, alguma orientação geral ou não? Cada caso é um caso e tem que ser avaliado também. Cada caso é um caso. Como a gente fala, a nutrição é muito individualizada, né? Então, cada paciente vai ter uma necessidade específica e a gente vai adaptando, né? Por exemplo, às vezes o paciente pensa, eu tô com um problema intestinal, eu vou tomar um lactobacillus, um daí probiótico, né? Mas às vezes atua daí desbiose intestinal, né? O teu aumento de bactérias ruins, ela tá tão grande que se você botar um lactobacilo ali, tu vai ficar com mais distensão ainda, mais gases ainda. Então, não tomar o suplemento sem você saber se você realmente precisa, porque você pode dar um tiro no pé e só vai gastar dinheiro e não vai resolver o teu problema também, né? Isso aqui também acho que seria legal, né? A gente falar um pouquinho aí pro pessoal sobre essa questão dos probióticos, né? Que também é algo que muita gente procura nas farmácias, né? Os probióticos ou também pré-bióticos, né? Então, eu queria que vocês, assim, eu gosto de jogar. Vocês falam pra mim, eu pego a palavra aí e eu gosto de jogar na roda e eu quero... Show de bola! Dissertem pra mim isso. Não, e a disbiose, a saúde intestinal, né? Quando tem esse desequilíbrio de bactérias boas e bactérias ruins, que isso realmente tem, ela faz um link com tudo que se tem no nosso organismo, né? Desde a absorção de tudo. E é interessante porque a disbiose, ela tem a causa de várias, vamos dizer assim, de várias origens. Tanto alimentar, uso de medicamentos, então o uso de antibióticos, ele afeta totalmente o nosso intestino, vai causar esse desequilíbrio. E uma coisa que é importante também é o momento que a gente vai estar fazendo a suplementação com o prebiótico ou com o probiótico. Né? A gente tem os dois, né? O prebiótico vamos dizer assim, um alimento para as bactérias, né? Então as bactérias boas vão receber esse alimento, vão conseguir se multiplicar e as bactérias ruins vão começar a diminuir, né? E o probiótico já é a bactéria viva em si, né? Tipo, que vai estar ali indo pro intestino. Então, isso até, Alana, na tua prática, como que funciona essa relação de quando que você aplica o prebiótico ou o probiótico, ou os dois juntos, né? Que também pode ser aplicado os dois juntos, né? Como geralmente os meus pacientes chegam muito maltratados, queridos, eles chegam com muitas queixas, eu sempre, primeiro, a gente melhora a alimentação, a gente primeiro arruma a casa, porque não adianta nada a gente, por exemplo, ter um quarto aqui todo sujo, bagunçado e botar um sofá branco em cima, né? A gente primeiro vai melhorar a alimentação e depois a gente começa introduzindo. Daí geralmente a gente usa glutamina, que a glutamina ela faz reparação ali intestinal, né, da barreira intestinal. Daí a gente entra com os lactobacilos primeiro, né? Daí depois, quando tiver bom, a gente começa a botar os pré-bióticos. Porque se a gente bota os pré-bióticos e aí a gente tem muitas bactérias ruins intestinais, esses prebióticos vão ser alimentos para as bactérias ruins também. E aí a meleca vai ficar grande, né? Exceto se for prebióticos alimentares, né? Que daí é uma outra situação. Por exemplo, o iogurte é um prebiótico, a cebola é um prebiótico, alimentos fermentados, como por exemplo a kombucha, é um prebiótico. Bastante gente né? falava daquele kefir. O kefir é uma mistura de probiótico com prebiótico. Também é uma coisa legal, né? Você tem que cuidar porque o kefir, ele tem a base de leite e de água, né? Então, se o paciente é intolerante à lactose, o de leite não é indicado, né? Então, só cuidar com isso. Mas, enfim, daí a gente começa a modular os prebióticos via alimentação e depois, quando tá com o intestino melhor, daí a gente começa a botar os prebióticos. Porque se a gente erra na ordem,
a meleca vai ser grande, né? Então tem que ter esses cuidados. E geralmente quando o paciente começa a fazer o tratamento com antibiótico, ele vai ter diarreia, porque matou todas as bactérias, então vai ter diarreia. Rala tripa. A gente até fala assim que, né, todo mundo pensa, nossa senhora, bactéria é só coisa ruim, né? A gente tem que entender que tem bactérias que são, a gente precisa delas. Nós precisamos dela, né? O Então, equilíbrio tanto delas, para a né? flora intestinal, a flora genital, ali, então você precisa de algumas bactérias. Por isso que esse cuidado, para não descompensar, né? Que as bactérias ruins, né? Essa desbiose, para não colocar no contexto essa desbiose, que as bactérias ruins não sejam superiores às bactérias boas, né? Que as bactérias que a gente precisa. Desculpa, Michel, eu te cortei. E até a questão da suplementação com probiótico ou prebiótico, ou fazer essa organização da casa é muito legal, porque ela também, que nem o prebiótico ou probiótico, ele ajuda na absorção dos minerais, que nem a pessoa tá com muita deficiência de zinco, o zinco, ele facilita a absorção quando tá num ambiente que tem essas bactérias. Então, não só o zinco, o magnésio também, né? Então, para ver que não é só a bactéria que tem que estar em equilíbrio, né? Tudo tem que estar em equilíbrio no nosso corpo, né? Exatamente. O ferro também, geralmente, quando os pacientes têm muita deficiência de ferro, a gente suplementa o ferro, já com lactobacilo específico que vai ajudar na absorção do ferro também, né? Então, tem todas essas questões que a gente tem que ter esse cuidado, sim. Não, a gente conversando aqui já vai aparecendo um flashzinho de várias coisas na minha cabeça aqui, mas... Infelizmente ou felizmente, nosso tempo voou aqui. Já acabou? Já Nossa, que passou rápido. Passou muito rápido. Então, eu queria que nesses últimos minutos aqui, que se deixasse a gente ia ficar conversando aqui muito tempo. Muito tempo. Eu queria que vocês fizessem umas breves considerações, né, para nós sobre esse assunto, assim, sobre como que vocês avaliam no contexto geral essa questão da alimentação inclusiva, né, dessa necessidade de suplementações. Então, para deixar também de recado para os nossos ouvintes ou para quem está nos assistindo aí. Show. Luana. Acho que primeira coisa para a gente resumir, se quem está assistindo tem alguma intolerância ou alergia alimentar, alguma condição de restrição alimentar, sempre pensar que ela vai ter outras opções, que ela não precisa sofrer em silêncio, que a gente pensa, ó céus, ó vida, não vou poder comer mais nada, né? Então, fique tranquilo e procure um nutricionista, porque o nutricionista vai daí pensar num planejamento alimentar que cai bem da tua rotina, e da tua questão financeira também, e que vai ser super viável, você comentou todos os lugares, em casa também, né? Então, pensar que procurar ajuda, eu sempre falo que nós profissionais, nós somos uma rampa na vida dos pacientes, né? A gente tá para daí facilitar esse processo, né? E em relação à suplementação, sempre procurar a ajuda de um profissional, de preferência, né? Para que a gente possa analisar os sinais e sintomas, aliados à questão intestinal, aliados aos exames, para que a gente então tenha uma prescrição individualizada, que ela vai realmente ter um efeito verdadeiro, né? E não vai fazer um xixi e um cocô mais caro, né? E Charles, também, acho que de tudo que a gente está falando aqui, o que fica também para a área de suplementação é saber o que você está tomando. Tipo, saber por que você está tomando, se eu devo ou não tomar, entender realmente se eu estou tomando. Que nem, às vezes um simples recipiente que vai estar numa vitamina, vai estar no medicamento, pode atrapalhar todo o seu tratamento, seja no teu cardápio nutricional que você está montando. Então, entender realmente o que você está fazendo com o teu corpo, né? O que eu estou ingerindo para o meu corpo. Porque a saúde, ela tem vários pilares. Então, a gente estando com uma saúde intestinal bem, estando com a saúde mental bem, estando com a nossa alimentação, que é o principal pilar para mim, é a alimentação, tipo, o que você come. E até, às vezes, eu fico pensando assim, não é... Tem um ditado que fala, né? Você é o que você come. E pra mim, na verdade, você é o que você absorve. Então, tipo, como que tá a tua absorção desses nutrientes que você tá comendo? Então, realmente, esse é o recado que eu quero deixar também, já. Show de bola, gente. Muito obrigado. Eu acho que foi muito legal mesmo, assim. Acho que tudo foi... descrito de uma maneira bem fácil, acho que pra galera entender, né? Então aqui, eu queria deixar pra vocês um brindezinho, um mimozinho, né? Do nosso momento SBA. Muito obrigado, Luana. Obrigado, Michael, obrigado, por vocês Charles. levarem de recordação. Espero encontrá-los mais vezes, Michel, todo dia. Espero continuar encontrando, senão alguma coisa aconteceu. Não, você nada. Luana, espero poder ter outros momentos de conversa com você aí sobre diversos Adorei assuntos. participar. Foi muito legal mesmo. Muito obrigado, de coração. Muito também, né? Gostei muito. Eu vou aparecendo lá pra fazer uma consulta com Eu você. já ganhei um tô paciente. prospectando aqui já. E pessoal, você aí que tá em casa, que tá nos assistindo, indo pro trabalho, né? Que tá nos ouvindo no Momento SBA, não deixa de compartilhar aí com seus amigos, né? Com a galera lá no YouTube. Tá? No canal da Farmacese tem o Momento SBA. Nós também no site
da farmacese.com.br, vai estar um ícone de Fale com Farmacêutico, lá também a gente está à disposição para poder te ajudar. E não esqueça que nós também estamos no Spotify, Momento SBA no Spotify. Então não tem desculpa, vai para academia, tá indo para o trabalho, lá dentro do carro, vai ouvindo o nosso podcast que tá bem bacana, lá tem a lista de todos os nossos momentos aí, todos os nossos episódios que a gente gravou, tá? Sempre com a intenção de levar mais informação e levar mais saúde para você que nos acompanha aí. Porque vocês sabem, né, que se precisar, é só chamar. Se inspire nesse movimento. Saúde, bem-estar, acolhimento.